Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, unimos-nos em oração por todos aqueles que estão em enfermidade, em especial a nossa colaboradora Jéssica com G, que nesse momento entra para ganhar o seu bebê. Nós todos nos encontramos e rezamos e apresentamos a Deus todas as nossas alegrias e todas as nossas inquietações. E me lembro da riqueza do que o Senhor diz no seu Evangelho: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou essa mesma paz. Não dou a paz como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Um ponto importante e singular para que possamos entender a riqueza de tudo aquilo que João capítulo 14, versículos 27 a 31a nos traz. O Senhor nos dá uma paz, o seu shalom. Mais do que falar sobre essa paz, é importante nós nos lembrarmos disso. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Estamos dentro do contexto de despedida do Senhor no Evangelho de João. Os discípulos acolhem a paz que o Senhor dá enquanto são chamados a acolher a paz que o Senhor dá enquanto sua liberdade, sua dignidade. Afinal de contas, eles terão agora como trabalhar, terão na paz, eles terão condições de anunciar e viver a sua fé. Eles poderão olhar uns para os outros não como escravos e nem escravizar ninguém. Eles terão saúde, eles terão um lugar para ocupar, para viver, para se desenvolver. Mas todos nós procuramos isso. Procuramos onde morar, procuramos o que comer, procuramos dentro da experiência de fé de cada um, seja ela cristã ou não, reverenciar alguma coisa ou alguém que seja maior do que ela. Procuramos a pseudo-liberdade, quase que sinônimo de felicidade, que pode ser inclusive traduzida num bebê, de um boneco que seria um bebê e que seria um dos motivos e um dos objetos para uma consolação egocêntrica, vaidosa, fútil, frívola, vazia. Um bebê, ou mesmo um animalzinho que seria um motivo de descarga de todas as minhas frustrações ou paixões, ou ainda uma justificação para que eu me mantenha tal qual infantil fui até então. Tudo isso buscamos. Mas isso tudo pode ser encontrado em qualquer lugar. A diferença é, todos esses elementos se convergem numa coisa. Seja
Podemos trabalhar, somos livres, temos a nossa dignidade, nossa saúde, nós temos o nosso lugar para morar, mas tudo isso se converge numa única coisa. Nós tudo temos e tudo vivemos porque Ele está conosco. O Senhor, nosso Deus, está conosco, não nos abandonou. Ele permanece conosco. Essa é a grande diferença. Por Ele estar conosco, Ele dá uma nova cor à vida e à história. Ainda que eu possa olhar para o lado e pensar que não há ninguém comigo, o que conta na verdade é aquele que com força singular me acompanha ao longo de todos os meus dias. E daí então, ele dá o dizer: não se perturbe o vosso coração e nem se intimide, porque não estou sozinhos. E mais, a perturbação e a intimidação estão vinculadas a uma coisa. A perturbação, a falta de alicerce, a falta de referência, a falta de horizonte, a falta da companhia e do motivo pelo qual se vive cada dia com a responsabilidade que se é chamado a viver. E a intimidação significa ver a si somente como alguém que nada tem a contribuir, ou que a sua fragilidade é tão elevada a um grau tão excessivo que você se sente incapaz e coloca-se como um objeto ou alguém a ser levado pelo interesse de outras pessoas. Jesus está dizendo, na verdade, é isso: eu estou com vocês, o que será diferente, e a diferença de tudo será vocês estarem comigo. Como num anúncio da sua ascensão, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu estou com vocês. Afinal de contas, eu vim habitar com vocês. Eu vim permanecer com vocês. Não brinquei. Então, não se perturbe nem se intimide o vosso coração, porque convosco eu estou. Essa paz que Ele dá não é a paz da ausência de problemas, como com constância nós falamos aqui, e toda pregação centrada no Evangelho vai dizer a mesma coisa. A paz não é o fato de não termos dificuldades ou problemas, não. A paz está vinculada a uma concepção tão pura e simples. Porque Ele está comigo, fazendo o que eu devo. O mundo pode ter inúmeras dificuldades, mas quando não se está só, a estrada, ela não é tão longa, porque a companhia, no diálogo, faz com que os caminhos tenham mais cor e as nossas pegadas sejam mais conscientes. Pois bem, mais do que simplesmente companhia de uma pessoa ao nosso lado, é a companhia daquele que resolveu habitar em nós, fazer de nós sua morada. E estando entre nós, percebermos o quanto que Ele, na sua inigualável solicitude e companhia, não deixa de demonstrar a sutileza e a riqueza dos efeitos de sua presença entre nós. É por isso que é tão singular, ao cantarmos o Salmo: ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, perceber que, na verdade, só será anunciado a certeza de um reino glorioso àqueles que conseguem percebê-lo, aqueles que têm a consciência da mudança que se faz e que se vive. Sim, é claro que primeiro se vive essa mudança dentro de si, e a partir do que muda dentro do próprio coração, pela certeza da companhia do Senhor e da adesão a Ele, o modo com que se relaciona com uma história toma uma nova cor. Ontem tive a oportunidade, e isso não é simplesmente contar caso, convidado pela Fundação Clóvis Salgado, de ver a ópera Matraga, obra baseada em Guimarães Rosa. E dentro de todas as riquezas de detalhes da peça singular que foi apresentada, da cenografia, dos efeitos, tudo, o encanto e a sutileza de demonstrar que um homem
completamente perdido dentro de seu poderio, de suas forças, de suas riquezas, numa vida completamente desregrada. Matador, ele, após tudo perder, entra num lugar aonde ele precisa rever o sentido de sua própria vida. De matador, quase reconhecido como um santo, ele então busca oferecer sempre o melhor de si no seu trabalho, na sua devoção, na relação com todos que estão ao redor. Mas uma coisa persiste, sempre a luta que ele tinha entre o homem que fora, o homem que ele quer ser e aquele que ele era. Aquele que ele foi o que fez sua esposa, suas filhas sofrerem tanto. O que ele desejava ser era um homem que fosse digno do céu e que tocasse o céu. Mas o que ele era de fato? Um homem que na perturbação de em momentos singulares sentir-se completamente abandonado, é instigado por suas paixões, por sua raiva, por seu rancor e pelo desejo de vingança. Na verdade, a grande saga culmina com um ponto. Aquele que fora matador, violento, agressivo, torna-se um defensor de alguns poucos e morre defendendo aqueles poucos. O que quero trazer com essa cena é simples. A perturbação deste homem ou de qualquer outro está no fato de achar-se em alguns momentos completamente sozinhos e abandonado à sorte. Os discípulos têm o risco de achar que, por não verem o Senhor, foram abandonados à própria sorte. Deixados na vulnerabilidade de suas histórias, simplesmente dependentes do querer de alguém que tenha mais força. E daí então, o ímpeto é justamente de contra-atacar nas mesmas formas. Ou então, esconder-se em momentos como, por exemplo, no qual um cachorrinho ou um boneco materializam a criança ou a carência que eu tenho e a incapacidade de olhar para a vida com seriedade, com responsabilidade e com um compromisso simples, que é humano, de crescer, se desenvolver para melhor. É claro. Então aqui, me permitam, Jesus nos deixa a sua paz e diz aos seus discípulos: fiquem em paz. Não deixem com que uma aparente ausência seja o motivo do seu desnorteio. E não pensem que a força daquilo que está fora de vocês, como a violência, seja maior do que aquela que vocês adquirem quando estão comigo. Então vejam, eis aqui, ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. É um eco daquilo que todos nós podemos viver se entendermos que nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, nos fez participantes de sua vida e, portanto, ligados a Ele como um órgão que é transplantado para um outro corpo. Um órgão humano que é transplantado para um outro ser humano, passa a fazer parte deste outro ser. E aonde quer que ele vá, esse órgão sente, este órgão pulsa, se alimenta e interage com tudo que está ao redor. Portanto, meu caro, minha cara, neste dia, te convido, acolha sim a paz de nosso Deus, mas faça a seguinte reflexão: será que eu tenho a consciência de sua companhia comigo e o meu horizonte de trabalho,
de estudo, vivência familiar, social, com todas as outras pessoas. Na minha igreja, na minha comunidade. Será que, em tudo que faço, eu tenho a compreensão de que Ele é o norte e o parâmetro para que eu possa viver? Será que, diante das incongruências, incoerências e irresponsabilidades humanas, eu as acho maiores e mais fortes do que um gesto comprometido de oferecer o melhor que eu carrego dentro de mim? Será que realmente nós damos a força que o Senhor nosso Deus merece e o crédito que Ele merece no nosso viver, mais do que aquilo que há de ruim ao nosso redor ou no meio da história? Porque só anunciarão o reino glorioso, a presença desse que está conosco, como é citado em Atos dos Apóstolos, aqueles que compreenderam isso. Eu não estou só. Eu estou com aquele que me enviou. E isso quem diz é Jesus. Entretanto, ele diz, e nós precisamos também repetir, porque ele mesmo disse: eu vos envio. Enviados por ele, como parte do seu corpo, de sua presença. Todos nós só demonstraremos a força daquilo que acreditamos quando percebermos que nos nossos gestos, não intimidados e nem mesmo perturbados, saibamos, todos nós, em tudo que fizermos, demonstrar que a nossa vida está entregue em alguém que não nos abandonou. Portanto, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, mas eu não a dou como o mundo, porque este mundo é o conceito vinculado ao egocentrismo, ao individualismo, cada um por si, Deus por ninguém, aonde eu encerro todos os motivos para os quais eu seja algo ou alguém no meu trabalho. Para dar o exemplo, é como eu disse de Matraga, um homem que se achava com tantos direitos que fazia de suas filhas objetos, seu povo um objeto, sua esposa um objeto, e tudo encerrava-se dentro de suas próprias vontades. Mas quando ele perde tudo isso, toda sua força, sua riqueza, sua influência, por causa do medo e de seus capangas, ele perde completamente o seu norte. Mas isso não é somente Matraga, olhemos para a nossa história. Quantos que confiam simplesmente na política que são capazes de fazer, no dinheiro que possuem, na influência que têm, na força de seus músculos ou de seu intelecto, e se esquecem que, na verdade, todos nós somos tão frágeis que a única coisa que nos garante que estaremos amanhã vivos é a esperança. O mundo tenta nos fazer pensar que somos imortais. É essa a concepção. E aqui o mundo não é um mundo enquanto história, não. É o modo com que a gente se relaciona. E quanto mais nós observarmos na nossa história aquilo que nos deixa inquietos e faz com que as pessoas sejam menos humanas, esse tipo de coisa corre o risco de crescer dentro de nós. E quanto mais elas crescem, mais elas podem fazer com que nós, ao contrário de ajudarmos com que Deus faça a sua vontade acontecer no mundo, nós contribuímos para que ela diminua. É simples. Pensemos num cabo de guerra. Existem na história aqueles que assumiram viver o que é correto, o que é bom. E eu acredito que eles são a maioria. Entretanto, como que num cabo de guerra, existem alguns poucos que se unem e fazem uma força gigantesca, e alguns que até seguram a corda, mas não se esforçam em nada para puxar essa corda para o lado do bem, do que é correto, do que é justo. A omissão de muitos faz com que alguns poucos pareçam ter muita força. Nesse cabo de guerra que apresento agora, está o fato. O nosso coração, se não sabe a direção para a qual deve seguir, e se ele se intimida por uma aparente força de alguns,
ele realmente não terá vivido a paz, não terá caminhado segundo o horizonte de nosso Senhor e não terá feito aquilo que é dito insistentemente no Evangelho de João, porque acreditam em mim, vivam o que eu dei a vocês. E o que eu dei a vocês foi não deixar-me intimidar pela história e pelo mundo, mas até a última gota demonstrar, a última gota do sangue, o último suspiro demonstrar que a palavra final não é de um ou de outro, mas de uma única pessoa, do Pai que me chamou, do Pai que está comigo e do Pai que vos apresento. Eu deixo-vos a paz, mas eu não a dou como o mundo, porque a paz que essa ideia nos dá é de achar que somos imortais e que nós podemos tudo. E, na verdade, a paz do Senhor é demonstrar e dar a nós tudo o que é necessário para fazermos com que Ele alcance cada vez mais o melhor de nós e nós ofereçamos o melhor de nós a todos os outros. Enquanto cada um de nós, e quando cada um de nós mostrarmos e dermos o melhor de nós, aí então a grande diferença do sonho de Deus se realizará através de nós no coração do mundo. Não se perturbe o vosso coração, não se intimide o vosso coração. Não vos deixei sós, eu estou convosco. Estais comigo?